Olá, essa apresentação tem como objetivo apresentar o artigo intitulado Equivalent Electrical Circuit for a 117 MHz Love Wave Sensor. Nesse artigo, eu apresento uma introdução sobre os sensores a ondas acústicas de superfície, que é o tipo de sensor que eu estou utilizando. Eu apresento o seu princípio de funcionamento, como se faz detecção utilizando esses sensores. O objetivo principal desse artigo é apresentar a caracterização e a modelagem desse sensor, com o objetivo de posteriormente se fazer um sistema de medição utilizando esse sensor. Então, basicamente, são esses tópicos aqui que eu apresento neste artigo. Então, os sensores que nós utilizamos no desenvolvimento desse trabalho são sensores que utilizam ondas acústicas de superfície, são ondas propagantes sobre o material piezoelétrico. Basicamente, esses sensores eles podem ser utilizados na detecção de vírus, bactérias, cianobactérias, toxinas diversas, desde que se encontre uma camada que seja sensível, ou seja, que reaja com esse mensurando. A deposição desse mensurando sobre a superfície do sensor vai perturbar as ondas propagantes, E a gente precisa, de o desenvolvimento aí de uma eletrônica para identificar essas perturbações, ou seja, identificar que houve a deposição desse material sobre a superfície do sensor, de forma a identificar a presença ou não desse material naquela substância sobre análise. Para isso, para chegar lá ao nível de se desenvolver um sistema de medição, primeiro foi necessário fazer a caracterização desse sensor, que foi caracterizado como uma rede de duas portas, a partir dos seus parâmetros de espalhamento que foram obtidos utilizando um Vector Network Analyzer, um aparelho, o VNA, onde a gente obteve esses parâmetros. E aí, a partir desses parâmetros, como essa rede é recíproca e simétrica, a partir dos parâmetros S11 e S21, a gente pode obter as características necessárias à modelagem desse dispositivo. Então, na figura aí eu apresento a resposta em frequência, as características das chamadas perdas de inserção, que é o S21, lá o parâmetro S21. Aqui a gente tem a característica de ganho, e nessa outra figura a gente tem a característica de fase. Essas características são importantes para o desenvolvimento do modelo, Na frequência de ressonância, a gente espera que o modelo reproduza as mesmas características do sensor, certo? De uma dessas linhas aqui, que esse é o sensor que foi analisado, para que com isso a gente consiga fazer o projeto de um oscilador. Nesta outra figura, a gente tem a comparação entre o sensor, a resposta em frequência do sensor e do modelo. Em preto, a gente tem a resposta em frequência do modelo, em vermelho, a gente tem a resposta em frequência do sensor, Então, o que é mais importante, já que para que se faça um oscilador é necessário que esse modelo atenda às condições de Barkhouse, na frequência de ressonância a gente reproduzir as características de ganho e de fase do sensor no modelo proposto, certo? E aqui a gente consegue verificar que foram obtidos resultados satisfatórios. Com o objetivo de se obter mais curvas para melhor caracterizar esse sensor, a gente obteve algumas curvas onde gotas de águas foram adicionadas sobre a superfície do sensor,
Primeiro, o sensor com superfície livre, né, aqui em preto. Em azul tem um sensor com uma gota, né, onde a gente percebe onde há uma variação aí nas perdas, né, ou seja, tem maiores perdas, né, em vermelho com duas gotas com perdas ainda maiores, de forma a possibilitar uma comparação, né, e alterações no modelo. Então, basicamente é isso. Obrigado.